No trabalho de localizar os pontos que orbitam o meu centro, foi com rapidez que identifiquei processo, materialidade, transformação. Daquilo que nos forma, as minhas experiências da infância parecem ocupar o núcleo interno da Constituição e alimentam, por vezes de forma indireta, outras camadas que nos constituem. O ambiente rural, onde cresci, o contacto com os ciclos da natureza, os cheiros das estações ou mesmo a transformação industrial da cortiça que observava em modo de brincadeira, marcaram a minha visão de tempo. A noção de temporalidade das minhas obras é entendida no movimento de toque entre a mão e as matérias, num gesto de transformação daquilo que se dá a ver. No espaço do ateliê, é o meu corpo que lida com as matérias, que as manipula e que as suspende num determinado estado. Em 2011, comecei a raspar a superfície de pinturas ou a triturar desenhos para guardar esse pó. Restos de informação pictórica que posteriormente uso como matéria-prima para criar formas tridimensionais, como funis, tubos, linhas, quase sempre canais de passagem, através de materiais aglutinadores e frequentemente transparentes, como a resina cristal, o silicone, verniz ou o vidro, e com eles reorganiza essa matéria recolhida em novos tipos de pintura. Formas que reorganizam a matéria pictórica, informação contentora de gestos e momentos do passado noutras formas. Esta qualidade transitória da matéria é também um eixo nesta constelação investigativa do centro, que se traduz, mais recentemente, em experiências com materiais reversíveis, que incluem estados efêmeros ou superfícies refletoras e imagens instáveis que despertam a ideia de presença e toque. Foi a pensar na qualidade transitória da água e depois das primeiras visitas ao rio Almanzor que desenhei a atividade para o centro mutável. Caminhámos junto à contida corrente do rio e depois, já à distância do local, por sugestão do João, revisitámos a performance Saying Water, da Ronnie Orne, que aconteceu, como sabem, no Louisiana Museum of Modern Art. Esta performance consiste na leitura de um texto da autora sobre o rio Tamisa, em Londres. E a artista lê um texto que escreve durante o pôr do sol e vai falando da relação que as crianças têm, por exemplo, com a água. Relembra-nos que as crianças têm medo, por exemplo, de entrar na água, medo que a água nos engula, que lembra-nos que a água pode ser opaca e suja, ao contrário do rio Almanzor, e que se torna, por isso, sombria, obscura e enigmática. Fala das inúmeras cores que a água pode devolver e daquilo que pode refletir. As nuvens, as estrelas, a nossa imagem. A água informe, que ocupa e se ocupa de tantas formas e estados, as águas envolvem-nos até ao momento do nascimento e podem ser sexys quando são limpas e transparentes. A água do rio motiva-nos a caminhar e a observar os nossos pensamentos. A qualidade refletora da água, como superfície refletora, que espelha e distorce a realidade, fora o fio condutor para incluir neste workshop técnicas líquidas, neste caso foram a aguarela e o papel marmorizado, e para pensar na ideia de lentes como dispositivos capazes de distorcer a realidade. Na superfície da água instável e amorfa flutuam imagens efêmeras que o vento dispersa e que a mão interrompe. Da necessidade que o homem tem enquanto observador de encontrar uma mediação com o mundo, o reflexo e os dispositivos de captação de imagem funcionam como centros gravitacionais que captam a realidade fora do corpo e que o olho caça. Jonathan Crary ajuda-nos a entender os mecanismos ópticos nascidos no período pré-fotográfico. Nos capítulos 3 e 4 da sua obra, Técnicas do Observador, descreve a importância das imagens residuais e de outros dispositivos, que já aqui falados há pouco, como a câmara escura, e ele depois também fala do taumatrópico ou zootrópico.
mas fala também muito na imagem póstuma, que é a after image, ou as imagens residuais. O fenómeno da imagem póstuma, por exemplo, é conhecido desde a antiguidade, mas era associado como um defeito do mecanismo ocular ou a ilusão da visão. Se o trabalho de Kant definiu uma nova posição do sujeito, já que é o olho que forma o objeto, a partir do século XIX, com as ciências da visão, o conhecimento sobre a luz e a transmissão óptica, tendem a colocar o visível no interior da fisiologia e temporalidade instáveis do corpo humano. O modelo de visão subjetivo surge motivado pela observação de fenómenos fisiológicos e, ao contrário do modelo cartesiano, que estabelece uma divisão entre o observador e o mundo, assistimos a um modelo de visão que focaliza os fenómenos fisiológicos da cor como pertencentes ao corpo subjetivo. O cérebro passa então a ser o lugar da representação e a transparência da visão é substituída por uma certa opacidade, onde o observador e os objetos são fundidos. As imagens residuais, conforme esclarece o autor, foi um dos fenómenos mais estudados por Goethe na sua obra das teorias das cores, por precisamente dispensar o estímulo externo. As imagens residuais caracterizam-se por uma expressão óptica produzida pelo sujeito e são definidas pela presença da sensação na ausência de um estímulo, sendo que o fator da temporalidade é um dos elementos indissociáveis para o surgimento das imagens. Numa tentativa de colapsar a distância que separa o observador do local da experiência, produzi para o workshop dispositivos de captação, vários objetos em vidro, formas côncavas e assimétricas. Com o apoio do professor Fernando Quintas, criámos as formas que remetem para lentes de contacto ampliadas e que funcionam simultaneamente como contentores de água e dispositivos de captação de imagem. Desta forma, o conjunto de experiências programadas incluíram o movimento, a mão e o olho na criação de um objeto artístico. No primeiro dia, desenhámos junto ao rio e, a partir da liquidez informe e incontrolável da água, fomos caçar imagens. A expressão hunting images é do historiador James Elkin, que na sua obra The Object Stares Back, On the Nature of Seeing, parte dos vários tipos de imagens visuais que nos rodeiam para pensar e descrever a forma como as percepcionamos. Sobre a ideia de caça na relação entre o observador e o objeto, Elkin diz: Just looking is just hunting, but it's not quite right to say that is only hunting. There is also something quite hypnotic about just looking, something less like hunting and more like dreaming. I tend to forget everything else. For a while, I am harmlessly hypnotized, and the world falls away, leaving me in silence, in an empty space, alone with the object. Observar é, por isso, caçar e ser caçado por um objeto. Este não é fixo, e no ato de ver, tanto o objeto como o observador se alteram mutuamente. Na ideia de que não somos independentes, nem enquanto sujeito, nem objeto, Elkin se relembra ainda que não existimos sem essa força do gesto de observar. E diz: And so looking has force, it tears, it is sharp, and it is adexit. In the end, it corrodes the object and the observer until they are lost in the field of vision. I once was solid, and now I am dissolved. It is the voice of seeing. Levámos as folhas de papel, barro, aguarelas e pincéis. Usámos a água do rio, as pedras, as flores e canas. Também se usaram telemóveis para registar sons e vídeos. Olhámos o rio no seu instável reflexo, que é tão diferente do reflexo de uma poça de água ou do rio Tamisa, ou mesmo de um pântano escuro e lamacento. Observámos a sua densidade e nele afundámos as mãos com desenhos. Afastámos as lentilhas da água que cobriam a superfície do rio
e à volta dele caminhamos. O rio Almanzor foi o lugar escolhido para desafiar os participantes à observação da água como elemento gerador de pensamentos, ideias e imagens. Os desenhos foram surgindo a partir de pontos de vista ora fixos, ora em torno de pedras que contornam a forma da água, usando por vezes objetos para marear ou interromper a superfície da água. O João, no jogo de aparições de formas, fez correr a água do rio pelas manchas de tinta que com dificuldade se fixavam na folha de papel. O vento, a liquidez do meio e a alteração dos estados mostravam o caráter intermitente da imagem, que reage tornando-se forma e desvanecendo no processo que nos hipnotiza. Catarina Lopes Vicente observa a superfície da água, observa como a superfície da água transporta a sua jangada de canas e no vídeo documental podemos ver o seu embate com as pedras do rio. A Catarina interrompe a corrente do rio com um gesto de desenho realizado com uma pedra presa a uma folha longa e que, ao toque com a superfície da água, produz ondas circulares. Das várias ações em torno do rio, Marta Castelo começa por afundar desenhos de cor no rio. Registra, através de um vídeo, a dissolução de cor na água por cima das folhas. Parece querer apanhar a nitidez e o brilho desta dança que se observa por cima da folha, mas que o gesto final desmaia. Eu e a Marta rodeámos os limites do rio, formados por pedra há muito esculpida pela corrente e o vento. Saltámos pelas duas margens e delimitamos com um pincel, no caso da Marta, e eu com uma tesoura, o recorte da água. Nos desenhos da Marta, o movimento da vibração da água é simulado pelo ondular do traço do pincel e nos meus, o recorte é colorido e lavado com água da corrente. O segundo dia de trabalho, à distância do rio, foi feito com o apoio das lentes de vidro, objetos que permitiram observar a distorção das formas e que, ao conterem a água e espessantes vários, fizeram submergir ou suspender os pigmentos e as tintas e composições. Depois de uma introdução às noções básicas da técnica de papel marmoreado, que eu não domino, mas que, para quem não sabe, tem a ver com a criação de um gel, de uma água mais densa, que permite pôr à superfície tintas e que depois com um outro material, um papel ou um agente, se transfere para um outro lugar. A transparência e as várias densidades da água mostram comportamentos diferentes ao contacto com as tintas. No entanto, o que se observa é que, para além do gesto da mão que pretende controlar a forma da pintura, o tempo surge como um elemento disruptivo daquilo que se pretende fixar. Trata-se de uma imagem em contínuo movimento, que se dispersa e dissolve, por vezes afundando-se completamente no fundo do vidro. Por outro lado, a imagem suspensa na superfície da água não se deixa caçar. Na folha de papel resultam impressões mediadas, toques por aproximação de cor, vultos daquilo que se percepcionou. No processo de produção da imagem, bem como em todo o ato de observação, a imagem é condicionada pelo sujeito. Aquilo que se observa, o desenho da água, já possui condicionantes do observador, o seu reflexo, o seu toque. E o observador também é alterado pelo objeto, já que a imagem acontece dentro de nós. Por outro lado, a condição efêmera e frágil das imagens, e em particular destas sobre a água, relacionam-se diretamente com o tato, já que é a minha mão que lhes toca. A pele, nas experiências da água, foi como um lugar de encontro, trocas e transversalidades. Por ser uma ligação entre o interior e o exterior, permite reciprocidade e reversibilidade entre o corpo e o mundo,
já que, por exemplo, nas palavras de Jennifer Barker, ela representa tanto a percepção da expressão como a expressão da percepção. A pele possui interioridade, musculatura e vísceras, não sendo apenas uma fronteira entre o mundo e o corpo, mas também um ponto de contínuo contacto. A mão quebra a dicotomia entre a forma, entre dentro e fora, entre sujeito e objeto, já que a imagem suspensa acontece no gesto do fazer. A mão, movida pelo olho, arrasta o desenho na água, criando infinitas combinações de imagens impermanentes, e a água reflete a minha imagem, toma a forma do meu toque e envolve os meus dedos. À volta do centro, neste workshop, observámos a liquidez do encontro entre as imagens e a mão, num processo de trabalho experimental, onde as matérias se mostraram transitórias, reagentes e mediadoras do gesto criativo. Obrigada.